Eu não sei se vocês viram esse vídeo aqui. Esse vídeo circulou aí durante a semana. E aí, como sempre, né, eu tava esperando para dar uma analisada com mais detalhes, né? Que é aquilo que eu sempre falo para todo mundo. Nem tudo que a gente vê lá fora a gente pode julgar como sendo uma coisa específica do mundo alien, né? Dos extraterrestres e tal. A gente sempre tem que analisar todas as coisas que a gente vê para ver se elas fazem sentido. A gente precisa interpretar, analisar e ver se faz sentido na nossa vida. E é aquele fato que eu sempre digo, né? A verdade está lá fora. Esse suposto OVNI aqui foi filmado em Curitiba no dia 21. E assim, o que eu achei interessante? A gente vai ver alguns detalhes aqui que eu acho que fica mais fácil a gente ir vendo e acompanhando. Gente, o vídeo é curtinho, mas a gente vai estar revisando cada ponto que eu vi aqui, que eu acho que é importante a gente comentar. Vamos dar uma olhada aqui e ver como que foi isso daqui. Dá a chave do carro aqui, mano. Bom, já deu para ter uma noção do que a gente está vendo aqui, né? Então dá para ver que alguém estava em algum ponto ali da cidade e viu alguma coisa no céu e achou interessante fazer uma gravação, né? Dá a chave do carro aqui, mano. Uma das coisas que eu já observo aqui, que eu acho muito peculiar, é o formato, né? A gente já sabe que tem alguns balões aí que o pessoal solta que tem essa característica bem específica, né? E é interessante assim, primeiro que o objeto está parado, já é um ponto a gente analisar que tem alguma coisa muito estranha. Porque geralmente, se você for ver nos vídeos que a gente já viu por aí, de OVNIs e objetos estranhos aí, eles sempre estão em movimento, então não faz o menor sentido esse negócio estar parado aqui. Então, na minha visão, eu acho muito difícil, né, isso aqui ser aquilo que todo mundo está imaginando, que seja um objeto voador não identificado, relacionado a seres de outros planetas, né. Uma coisa que eu achei interessante aqui é que se você observar o vídeo aqui, eu vou até voltar ele num trechinho, analisa se vocês estão vendo a mesma coisa que eu. Vocês vão ver que parece como se fosse um olho aqui, ó. Olha aqui, se não parece um olho aqui nesse negócio aqui. Então eu não posso dizer que isso daqui foi um vídeo de inteligência artificial, que fizeram um mascaramento, até porque se você olhar na pixelização da imagem, a gente não percebe muito essas mudanças aqui nos pixels aqui. Então acho que mascarar um vídeo aqui acho que seria meio impossível, né? Se você observar, ó, parece como se fosse um olho de uma pessoa, né? Então assim, essa imagem aqui já dá para ver uns detalhes a mais, que é como se ele tivesse aqui, tipo assim, eu vejo uma ponta aqui e outra aqui. Então com certeza tem uma face para esse lado aqui, outra aqui, uma aqui e outra aqui. Então assim, na minha visão me parece muito ser um balão, tá? Só de você ver que o vídeo, a gente consegue ver que praticamente esse objeto está parado aqui, esse objeto não está em movimento. O que me faz acreditar que seria um balão. E até pela movimentação da câmera e tal, a gente consegue ver que realmente
Não dá para ter uma montagem aqui, justamente pelo fato da gente ver que não há mudança na pixelização das imagens aqui ao redor, né? Então, assim, a visão que eu tenho é que isso daqui não seria necessariamente um OVNI tripulado, né? Para ficar fácil de entender. E é outra coisa que eu sempre digo, né? Se nós estamos falando de seres evoluídos de outros planetas, com tecnologias muito mais sofisticadas, cara, por que eles estariam voando em coisas tão rudimentares? Vocês já pararam para perceber que todos os objetos voadores, eles sempre são coisas assim bem fúteis? Por que a gente nunca tem uma gravação, por exemplo, de uma nave tecnológica? Alguma coisa assim totalmente diferente do que a gente vê aqui. Um exemplo, por que essas visões, esses vídeos, nunca são de coisas como a gente vê no Star Trek? Não sei se você já assistiu Star Trek, Star Wars, né? Aquele filme lá, Valerian e a Cidade dos Mil Planetas. Por que nesses filmes que a gente vê, todas as naves, né, de seres de outros planetas são naves altamente sofisticadas, elas têm todo um design sofisticado. E por que quando é aqui na Terra são coisas tão fúteis, ou é um formato de uma bola, um formato de um triângulo, um retângulo, um cubo? Tipo assim, pra mim não faz muito sentido, né? Se você olhar na imagem, você vai perceber que realmente é um objeto muito simples, não tem muita tecnologia nisso daqui, né? Você olha aqui, você já vê que tem a outra ponta aqui da face desse objeto. O que eu achei mais curioso assim é que se você olhar a imagem, parece o olho de uma pessoa, né? O olho de Horus ali, para quem já viu muito aí na mitologia egípcia, você vai ver que o olho de Horus é muito parecido com isso daqui, né? É a única coisa que quando eu vi nesse vídeo, foi a primeira coisa que eu observei, foi isso aqui, cara, parece o olho de Horus, né? Então assim, pra mim isso aqui parece muito mais ser um balão, até por estar estacionado, né? Eu acho assim, acho que de todos os vídeos que a gente já viu por aí, esse daqui é o vídeo que praticamente assim, o objeto tá literalmente parado, né? Não tá fazendo nada ali, ó. Assim, existem também, hoje com essa tecnologia do 4K, 8K, dá muito bem para você fazer uma montagem muito bem feita, né? Mas aí a gente estaria falando, né? Eu acho que não seria o caso de quem filmou isso aqui. A gente teria que ter um super computador aí para fazer uma imagem de 4K, 8K muito bem elaborada, com CGI. Ou seja, basicamente todo esse cenário aqui, ó, vamos voltar aqui mais no início, praticamente todo esse cenário aqui ao fundo, ele teria que ser substituído. Tudo isso daqui que a gente vê aqui, ó, teria que ser substituído. Uma coisa que eu achei interessante nesse vídeo também é que, tipo assim, aqui, ó, dá pra ver como se fosse uma trilha. Tem uma trilha de fumaça, alguma coisa assim no início. Eu achei que era até meu monitor que tava com alguma mancha, mas quando você dá o zoom ali, você vê que não é bem isso, né? Eu cheguei a cogitar também que aqui, ó, não dá pra ver, mas só que se eu comparar com esses outros fios que tem aqui, porque eu imaginei que isso aqui pudesse ser um fio, um cabo de internet, alguma coisa passando por aqui, mas parece que não é o caso. Eu até voltei no início mais pra ver, ó. Aqui é como se tivesse um cabo, alguma coisa passando por aqui, o que justificaria aquilo que eu tô falando, né? Você teria que basicamente trocar todo esse cenário aqui, ó, no fundo aqui, para poder mascarar e jogar aqui no fundo um CGI completo, né? Que eu acho que não seria o caso. Aqui já dá para ver melhor, né? Assim, quando tá num zoom out aqui que tá na visão completa do vídeo, a gente consegue ver que no enquadramento, na minha visão, é como se estivesse passando um cabo de fio aqui. Pode ser um fio de internet, como esses aqui, né? Mas aí quando dá o zoom, você vê que ele desaparece, ele dá uma cintilada. Achei meio suspeito, né? E se você olhar mais ao fundo aqui, existe uma coisinha bem diferente, que dá para observar que a tonalidade que tá aqui embaixo, ela é um pouco bem diferente da que tá acima, né? Aqui, ó, se você observar, a gente consegue ver que tem tipo uma tonalidade menor. Eu não vou conseguir mudar isso daqui
para a gente ver em outras tonalidades de cores, porque meu computador não vai conseguir renderizar isso aqui para a gente fazer. Ele não é tão poderoso assim. Mas se a gente jogasse numa tela aqui, num editor de vídeo aqui, daria pra gente mudar as tonalidades de cor, a gente conseguiria perceber alguma diferença, né? Mas como esse não é o propósito, eu achei o vídeo interessante pra gente dar uma comentada. Acho, na minha visão, que isso aqui é bem provável que seja um balão, né? Agora, a gente não pode esquecer de um detalhe, né? Tem muitas teorias por aí que dizem que algumas pessoas, né, que são seguidores de NASA, ESA, essas pessoas têm mania de mistificar, dizer que isso daí é mito popular, que as pessoas estão vendo coisa. Eu sou bem realista em relação a tudo aquilo que eu falo. O que eu entendo é que a gente tem que analisar bem as coisas para entender. Uma coisa é você realmente ver um OVNI tripulado, ver efeitos acontecendo, como os que eu já vi, inclusive na minha comunidade aqui, se você olhar no meu canal, tem uma foto que eu fiz, porque realmente nesse dia eu estava indo fazer uma caminhada, como eu sempre faço, e foi muito coincidente que naquele dia eu avistei uma bola no céu, e realmente era um objeto redondo no céu, com uma luz muito forte, e eu peguei o meu celular para poder gravar, só que o meu celular não tem essa qualidade de gravação muito boa. Então ele veio parando, assim, ele chegou muito rápido por cima do bairro onde eu estava passando, e realmente ele desacelerou e a luz dele aumentou bastante quando ele aproximou ali no bairro. Eu até olhei para ver se outras pessoas estavam vendo aquilo. E assim, eu comecei a gravar ele na metade do percurso até ele se aproximar de mim. Só que como eu vi que a gravação não ia ficar legal, acabou ficando tremida, eu acabei preferindo tirar uma foto. Então você vai ver que na foto lá, muita gente veio me perguntar se aquilo era uma luz de poste, como comentaram, se era uma estrela. Não era uma estrela, realmente era um objeto que estava em movimento. Eu morei em Rondônia há uns anos atrás, lá em Porto Velho, e lá em Porto Velho eu vi a mesma coisa que eu vi esse ano aqui quando eu fui fazer essa caminhada. Então assim, eu gostaria de ter, né, realmente um celular com a qualidade bem superior ao que eu tenho, que daria para ter filmado ali, e aí a gente veria uma diferença muito grande daquilo que a gente está vendo aqui, né? Pra mim isso aqui é o olho de Horus, né, cara? Eu acho que foi muito bem elaborado. Vejo uma cintilação bem aqui assim, ó, como se fosse alguma coisa, como se fosse uma elipse dentro disso daqui, ou sei lá. Mas é aquilo, né? A gente não consegue ter uma dimensão muito detalhada daquilo que a gente consegue ver na gravação. Eu vou tentar depois baixar esse vídeo aqui e tentar fazer a mudança dos tons e mudar a qualidade dessa imagem para ver o que a gente consegue ver diferente nisso aqui, né? Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima.